Bom, vamos então à nossa terceira aula do curso de computação quântica. Vou apresentar agora, não em detalhes, porque é um trabalho bastante extenso e bastante técnico, né? Mas um trabalho de grande importância, feito por dois físicos de ponta. Um deles, o Juan Maldacena, um físico argentino, que foi o descobridor da dualidade ADS-CFT, em 1998, ou 1997, por aí. E o outro é o Leonardo Susskind. O Susskind foi contemporâneo de Feynman, Caltech, e foi um dos fundadores da teoria de cordas, né? Ele tem trabalhos importantes sobre isso e livros também. Então, a história, inclusive, desse trabalho é interessante, data de 2013. O Maldacena enviou ao Susskind um e-mail com o seguinte texto: ER igual a EPR. O Susskind imediatamente entendeu o que ele estava querendo dizer e isso gerou esse trabalho que eu vou apresentar. Mas antes de eu apresentar o trabalho, eu tenho que fazer uma pequena introdução, não uma descrição extensiva, nem absolutamente completa, né, do que é esse achado do Maldacena sobre a dualidade entre o espaço anti de Sitter e uma teoria de campos conforme, a ADS-CFT. Para fazer isso, a gente tem que falar na métrica desse espaço. O espaço, na verdade, é ADS5, produto vetorial, por S5. É um espaço com 10 dimensões, resultado do produto tensorial de um espaço de 5 dimensões, anti de Sitter, por uma esfera, uma superfície esférica, melhor dizendo, unitária, S5, com 5 dimensões. A gente vai ver que essa esfera ela desaparece, mas ela é fundamental porque essa dualidade foi descoberta no contexto da teoria de cordas, considerando a existência na natureza de uma supersimetria. Porque na teoria de cordas existe uma teoria de supergravidade que não possui constantes cosmológicas. Mas você pode, através de uma ginástica matemática, usando o espaço de Calabi-Yau, que eu não vou também entrar em detalhes, não, mas são espaços com 6 dimensões, contorcidos, retorcidos, espaços compactos, não? É possível gerar uma constante cosmológica a uma dimensionalidade inferior, ao molde de uma teoria de Kaluza-Klein. Como se sabe, a teoria de Kaluza-Klein, que foi proposta classicamente por Theodor Kaluza, um matemático, e depois ela foi, digamos assim, quantificada pelo físico matemático Oscar Klein, é uma teoria que pretendia, de início, unificar o eletromagnetismo à relatividade geral. A relatividade geral.
Depois se verificou que não era bem assim, mas ficou o modelo, ficou o resultado matemático, muito importante, e que, de uma certa forma, foi a semente, digamos assim, dessa dualidade que o Maldacena descobriu. Explicando mais essa esfera S5, né? A gente depois vai ver como ela desaparece. Ela, do ponto de vista físico, né, do ponto de vista conceitual, ela não tem a menor importância. É uma esfera vazia, uma esfera com 5 dimensões, mas ela é exigida por causa da supersimetria do modelo. Bom, esse espaço AD5, evidentemente a gente não consegue visualizar, mas é o produto de uma esfera sólida com 4 dimensões por um eixo infinito, representando o tempo, um eixo temporal infinito. Essa geometria, então, é descrita por coordenadas adimensionais, representando o tempo, uma coordenada radial e uma coordenada angular. Essa coordenada, ou essas coordenadas angulares, parametrizam a esfera S3, unitária. Então, são 5 dimensões, uma é o tempo, outra é a coordenada radial, e as outras 3 são angulares. A curvatura uniforme é dada por R-2, onde R é o raio de curvatura da superfície esférica com 3 dimensões. Então, nessas variáveis, a gente pode escrever essa métrica como se representa essa expressão aí embaixo. Agora, a gente precisa construir a métrica do espaço produto. Essa é a métrica do espaço ADS5. Agora, o espaço produto é ADS5, produto tensorial S5, que tem essa métrica em cima que a gente acabou de mostrar. Para isso, basta acrescentar as 5 coordenadas que descrevem a parte angular da métrica da esfera 5 dimensões. Lembrando que é uma esfera unitária, né? Então, a gente pode ignorar a coordenada radial. Essa esfera, então, possui um termo adicional a ser incluído na métrica que representa esse espaço produto, ADS5 por S5. O termo adicional é esse que está aqui embaixo. Parte angular, esse ômega 5, que aparece de acordo com o jacobiano da transformação, um R2 vezes d ômega 5 ao quadrado. Então, esse espaço AD5 ele passa a se comportar, do ponto de vista prático, digamos assim, como uma cavidade finita com paredes reflexivas situadas a uma distância de ordem R do centro de curvatura. O espaço produto, ADS5 por S5, é uma solução da supergravidade 10-dimensional. É por isso que a gente precisa dessa esfera S5. Esse espaço possui mais simetrias do que apenas a simetria conforme e a simetria de rotação, ou seja, da esfera S5. A simetria adicional é a supersimetria N igual a 4, que representa as 4 supercargas de Noether conservadas, responsáveis pela identificação entre bósons, férmions
e campos escalares. Até agora a gente está numa teoria de cordas. Tudo isso leva à conclusão surpreendente de que a gravidade quântica, a supergravidade, com 10 dimensões, em ADS5 por S5, ela pode ser descrita com exatidão através de uma teoria de campos conforme, evidentemente, invariante de Lorentz. Na verdade, ela é super conforme, né? Como eu disse, a gente está ainda no âmbito da supersimetria. E essa teoria está localizada exatamente na fronteira do espaço ADS5, quando R vai a infinito, quando o raio do espaço anti de Sitter vai a infinito. Só lembrando que o espaço anti de Sitter é um espaço hiperbólico. As equações de Einstein admitem 3 espaços-tempos como soluções. Um espaço-tempo com curvatura positiva, que é o espaço, é o nosso espaço, né, em que vivemos, com massas, né, e uma métrica chamada LDRW, Lemaitre, Robert Walker, e um espaço-tempo com curvatura zero, que corresponde ao espaço de Minkowski, um espaço plano, em 4 dimensões. E a terceira hipótese, a terceira solução, o terceiro espaço-tempo, solução das equações de Einstein, é o espaço anti de Sitter. Lembrando que o espaço de Sitter também é um espaço de curvatura positiva, mas na ausência de massa, né? O espaço de Sitter, que foi o primeiro a ser descoberto pelo físico Wilhelm de Sitter, físico belga, contemporâneo do Einstein. Eles, inclusive, os dois fizeram, em 1917, 2 anos depois da formalização da relatividade geral, propuseram uma cosmologia. Foi a primeira proposta de cosmologia que surgiu a partir da relatividade geral. Mas o espaço anti de Sitter é um espaço com curvatura negativa, é um espaço hiperbólico. Então, a gente vai ver que quando o raio desse espaço vai a infinito, é como se fosse, na verdade, uma parede. É por isso que se diz que esse espaço ADS5 possa se comportar como uma cavidade finita com paredes reflexivas. Né? Esse R, quando vai ao infinito, ele termina, no nosso entender, né, na nossa visão, em uma dimensão finita. A gente vai ver isso mais especificamente quando mostrar as representações desse espaço. Em particular, essa teoria de campos invariante de Lorentz, que representaria essa gravidade quântica em 10 dimensões nesse espaço ADS5 vezes S5, é uma teoria, na verdade, que não é real. É uma teoria aparentada com a nossa QSD, a nossa cromodinâmica quântica, a nossa teoria das interações fortes. A única classe de sistemas com assimetria do espaço-produto é a classe das teorias supersimétricas compactificadas com 4 dimensões, sendo um novo tempo, de Young-Mills, sobre o grupo de simetria SUN. Essas teorias obedecendo aquelas 4 cargas, ou supercargas de Noether, né, igual a 4. E são chamadas de, por causa disso, por serem
teorias supersimétricas, de teorias super-Yang-Mills, ou teorias SIM. Uma teoria SIM, entre outras diferenças com a nossa QCD real, apresenta uma constante de acoplamento fixa e não possui liberdade sintótica, como a gente sabe que a QCD descreve. Isso acarreta que não exista nessas teorias SIM o confinamento de gluons e quarks, que a gente sabe também que é um dado real, é um dado da realidade. Mas resta uma dúvida mais assim geométrica, né, do que física. Porque, uma vez que esse espaço, ADS5 vezes S5, é o espaço-tempo com 10 dimensões, ou seja, 9 espaciais e uma temporal, seria natural que a sua fronteira, né, a sua superfície, fosse 8 mais 1. Né, porque se aboliria a variável radial, a fronteira seria a superfície desse espaço 9 mais 1. E como é que desaparecem 5 dimensões espaciais na fronteira? Isso é imediato se a gente voltar àquela métrica completa do espaço, já acrescentada da métrica conforme da esfera com 5 dimensões. A gente pode reescalonar a métrica segundo uma transformação de Weyl, multiplicando por esse valor, esse fator, de forma que a métrica seja finita na fronteira quando o raio vai infinito. Aquilo que eu falei, que explica porque o ADS5 se comporta como uma cavidade finita, com paredes reflexivas, situadas a uma distância de ODR, do centro de curvatura. Então, essa nova métrica, então, reescalonada, vai se escrever desta forma. A gente pode observar, então, que o termo da esfera com 5 dimensões fica separado aqui. Uma parcela separada do restante. E quando você faz o R, o raio, igual a 1, quando você usa um espaço anti de Sitter unitário, isso vai resultar em uma fronteira 3 mais 1. Essas fronteiras aqui, essa parte da métrica aqui vai desaparecer. Vai ser igual a zero. Essa fronteira, 3 mais 1, é que vai ser habitada, digamos assim, por essa teoria de campos conforme, de super-Yang-Mills, a 4 dimensões. Lembrando o tempo todo que esse é um modelo de brinquedo, é um toy model. Né? O espaço anti de Sitter não é o nosso espaço. Mas os resultados matemáticos são mais simples de ser apresentados, até por causa dessa limitação, né? É um espaço limitado. E para a gente perceber melhor isso, vamos representar um espaço anti de Sitter com 3 dimensões, ou seja, com 2 dimensões espaciais e uma temporal. Quando você ignora a variável temporal, você vai ter um corte, você vai ter um slice, né? Plano bidimensional, que pode ser descrito através de um disco de Poincaré, ou disco conforme, que obedece à geometria hiperbólica de Bolyai e Lobachevsky. Foram 2 matemáticos que descobriram esses espaços hiperbólicos. Né? O Bolyai era húngaro, o Lobachevsky era russo, e o disco de Poincaré pode ser representado assim dessa forma. Ele representa um espaço hiperbólico
onde aqui você vê o centro do espaço hiperbólico, que não é o centro euclidiano do círculo, né? Ou do disco, melhor dizendo. E essas linhas são as geodésicas. São as linhas de menor percurso nessa superfície. A gente vê que é um espaço bastante diferente do nosso espaço euclidiano. Mas a gente pode, por uma extensão de representação, representar esse espaço hiperbólico de uma forma euclidiana, né? Desde que você compreenda que, quando o raio vai infinito, ele chega a uma dimensão finita. Ele não passa aqui dessa dimensão, mas ele está indo ao infinito, de acordo com aquela métrica que a gente viu anteriormente. Então, essa figura aqui, na verdade, representa o produto de um espaço ADS2, ou seja, um espaço ADS3 menos a coordenada de tempo, por uma superfície esférica S2. É como se a gente visse aqui uma miniatura do espaço ADS5 vezes S5. Essa aqui a gente consegue visualizar, né? ADS5, S5, nunca na vida. E a gente pode ir mais longe, a gente pode representar esses slices temporais, esses cortes, segundo o eixo do tempo, né? Desse espaço ADS3 por um espaço ADS2 bidimensional vezes um eixo do tempo. Então, o espaço anti de Sitter vai ser exatamente esse produto, ADS2 por tempo. E essa geratriz, vamos dizer, desse cilindro, é exatamente aquela fronteira conforme que importa no espaço ADS5 vezes S5. E o interior desse cilindro vem a ser exatamente o espaço anti de Sitter, né? Você imagina que há uma infinidade de slices do tempo que preenche esse cilindro. Esse interior aqui é o espaço anti de Sitter. Evidentemente, ele está representado só nos seus extremos, né? Nessa representação, mas há uma infinidade de discos que preenche esse espaço anti de Sitter. ADS 3. Bom, aquele disco de Poincaré, ele só representa a parte espacial conforme, né? Por isso que são discos. E a variável tempo transcorre verticalmente de baixo para cima, como está representado aqui. O centro hiperbólico espacial corresponde à coordenada R0 do diagrama de Penrose, que a gente também não vai entrar em detalhes sobre eles, mas são diagramas que foram fundamentais no desenvolvimento do estudo dos buracos negros. Roger Penrose é um físico matemático inglês. Inclusive, no ano passado, ele recebeu o Prêmio Nobel exatamente por causa da sua contribuição ao estudo dos buracos negros. Ele era mais velho e foi colega, né, do Stephen Hawking, que infelizmente acabou falecendo depois de uma longa carreira e de uma longa doença degenerativa, mas chegou aos 76 anos, produzindo, né, até o último mês da sua vida. E o Penrose recebeu o Prêmio Nobel quando muita gente achava que o Hawking deveria ter recebido também. Mas
ao vencedor as batatas. Então, a circunferência externa representa o infinito espacial, R igual ao infinito, do espaço de De Sitter bidimensional. Então, essa CFT, essa teoria de campos conforme, reside nessa fronteira cilíndrica, Tφ, que repousa sobre o infinito espacial. E a teoria gravitacional habita o setor espacial conforme. A teoria de campos, esse espaço interno é chamado de bulk, que não tem uma tradução consagrada em português, não, mas eu chamo de bojo, por um motivo simples. Na linguagem da marinharia, digamos assim, o bulk é o bojo de um navio. Não? O bulk é tudo que está contido pelo casco do navio. Isso desde o século XVI, desde o Francis Drake, né? Até hoje. Então, é natural que a gente chame em português o bulk de bojo. Eu, pelo menos, acho natural. E de onde vêm essas figurinhas aqui? Essas figurinhas são originárias do trabalho artístico de um gravador holandês chamado Maurits Cornelius Escher, que ficou a vida inteira trabalhando sobre... Ele tinha um grande interesse em geometria diferencial, em matemática avançada, né? Principalmente no aspecto geométrico, e construiu várias gravuras, né? Representando a ladrilhagem do plano. Isso aqui é uma ladrilhagem do plano, ou seja, é uma forma de você cobrir o plano com figuras simétricas, né? Que tem uma simetria, uma célula de simetria nessas figuras. No caso do espaço hiperbólico, essas células vão se encolhendo à medida que o raio vai ao infinito, né? O Escher é mais famoso por causa das suas gravuras mais, digamos assim, eu não diria normais, né? Porque não são normais, mas menos esotéricas. Como essa aqui, por exemplo, foi usada muito tempo como fundo, inclusive, de imagens de computador, fundo de tela, né? A queda d'água. Essa imagem aqui, em que a água cai, né, em cachoeira, vai para um reservatório e sobe novamente até cair de novo. Evidentemente, isso é uma ilusão de ótica, né? Isso aí não tem uma realidade física. E essa imagem foi calcada em uma imagem criada exatamente pelo Penrose, em 58, e pelo pai dele, que também era matemático, né? E o Escher se aproximou muito do Penrose. Ele tinha muito interesse em representar essas geometrias estranhas, né? Geometrias inesperadas, e acabou representando várias vezes, com várias gravuras diferentes, o espaço hiperbólico, evidentemente com uma geometria euclidiana, né? O disco de Poincaré, como a gente viu, ele não tem digamos assim, uma simetria que você possa chamar de bela, né? Você não consegue criar uma figura simétrica, né? Usando essa simetria hiperbólica do espaço de Poincaré. Então, o Escher ficou a meio termo. Ele criou uma representação do espaço hiperbólico e um disco euclidiano. Esse aqui, em particular, eu acho muito interessante. Não foi ele que deu esse nome, Céu e Inferno. Ele apenas numerava as suas gravuras, né?
Isso aqui, se não me engano, é gravura número 4, algo assim. Mas ficou sendo chamado de céu e inferno, que você pode ver morcegos e anjinhos, né, alternadamente aqui. E com a peculiaridade, né, de que a métrica ela vai encolhendo à medida que o raio se aproxima de infinito. Então, isso aqui é muito usado em livros textos, inclusive, para a representação do espaço que decita em 2 dimensões. Aí a gente, aproveitando, a gente pode representar, ou tentar representar, com essa liberdade que o Escher nos deu, um buraco negro nesse espaço ADS3. Seria alguma coisa assim desse tipo. Isso não é gratuito, né? Eu vou mostrar por quê. Porque isso foi um trabalho de 3 físicos chilenos, banhados, Tateboim e Zanetti, que é o conhecido buraco negro BTZ, em que eles descobriram uma solução das equações de Einstein para um espaço anti de Sitter com 2 dimensões. Antes do Maldacena, que é esse rapaz aqui, não está um rapaz ainda, essa imagem já tem algum tempo, ele estava com 50 aqui, alguma coisa assim. E esse é o Susskind, aqueles 2 que eu falei. Eu achei interessante colocar lado a lado essas fotos, porque elas são muito conformes, né? Há uma quase isometria 1 para 1 entre as duas. Então, Susskind é muito mais velho que o Maldacena, ele já está uns 79, se não me engano, alguma coisa assim. Mas nota-se que é um cara atlético, né? Ele pratica esporte regularmente. Maldacena, acho que não. Mas os 2 foram responsáveis por aquele trabalho que eu ainda vou apresentar, ER igual a EPR, explicando o que é aquilo que eles dizem. Aquele trabalho eles chamaram de Cool Horizons for Entangled Black Holes. Um duplo sentido, né? Cool Horizons, significando horizontes frios, né? Mas cool também em inglês, especialmente no inglês americano, é sinônimo de legal, bacana, né? Então, são horizontes bacanas para buracos negros emaranhados. Esse é aquele artigo que eu falei, que eles escreveram em 2013. E aqui eu fiz uma tradução livre, né, de parte do artigo. O artigo é longo, mas que eu achei interessante transcrever. Começo na introdução dizendo que a localidade do espaço-tempo é uma das pedras fundamentais do nosso atual entendimento da física. Se entende por localidade a impossibilidade de enviar sinais mais rapidamente que a velocidade da luz, conforme diz a relatividade especial de Einstein. Mas essa localidade parece ser questionável tanto do ponto de vista da mecânica quântica quanto do ponto de vista da própria relatividade geral. A mecânica quântica originou aquele famoso artigo de 1935, o EPR. Einstein, Podolsky e Rose escreveram, e esse artigo questionava a completeza e digamos assim, a validade, a própria integridade da mecânica quântica. E, por outro lado, a relatividade geral ela permite soluções para equações de movimento que conectam regiões afastadas espacialmente, através de relativamente pequenos buracos de minhoca, wormholes, que são tecnicamente chamados de pontes de Einstein-Rosen. Eu prefiro pontes de Einstein-Rosen porque, particularmente,
Eu odeio minhocas, né? Acho esse nome horroroso. Mas o que vem a ser uma ponte de Einstein-Rosen? Notem que o Rosen escreveu com Einstein esse artigo no mesmo ano, 1935, é o mesmo Rosen que participou daquele artigo EPR. O artigo EPR, ele tenta, digamos assim, detonar a mecânica quântica, dizendo que ela é incompleta. Mas no mesmo ano, Einstein e Rosen escrevem um artigo fora da mecânica quântica, um artigo clássico, usando apenas a relatividade geral, em que descobrem essas pontes ER de Einstein e Rosen, né, que vieram a ser chamadas, mais uma vez quem inventou esse nome foi o Wheeler, né, John Archibald Wheeler, né, que foi um notório inventor de termos em física. Né? Foi ele que inventou, por exemplo, o termo black hole, né, entre outros. E o wormhole é filhote do black hole. Né? Mas esse artigo ER é inteiramente clássico. E o Einstein e o Rosen não perceberam que havia uma ligação entre os dois. Aliás, olha só o ano, 1935. Só em 2013 é que o Maldacena foi descobrir, acendeu a luzinha, né? Aquela lâmpadazinha genial, e ele mandou aquele e-mail para o seguinte: R igual a EPR. A gente vai ver o que eles quiseram dizer com isso. Prosseguindo assim a introdução deles, compreendeu-se há bastante tempo que esses dois efeitos não causam violação da localidade. Nem o efeito EPR, nem as pontes de Einstein-Rosen. Não se pode usar correlações EPR para enviar informação mais rápido do que a luz. Analogamente, as pontes ER, Einstein-Rosen, não permitem que se envie um sinal a outra região, mesmo assintótica, desde que condições de energias positivas sejam cumpridas. É uma forma equivalente de se dizer algumas vezes que buracos de minhoca lorentzianos não são transitáveis, não podem ser atravessados. Tentaremos mostrar aqui que esses dois efeitos estão, na verdade, interligados, mostrando que a ponte de Einstein-Rosen entre dois buracos negros é criada por correlações do tipo EPR, do tipo emaranhamento, entre os microestados de dois buracos negros. Por isso que chamamos a isso a relação R igual a EPR. Em outras palavras, a ponte de Einstein-Rosen é um caso especial de correlação EPR, de emaranhamento, na qual os sistemas quânticos emaranhados, correlacionados, possuem uma descrição de acoplamento fraco através da gravidade de Einstein. E também é especial pelo fato de que o estado quântico combinado de ambos os sistemas é exatamente um estado particular de emaranhamento, dentre muitas outras possibilidades. Aí vem considerações mais em detalhe, né? A partir do instante que é um resultado bastante incomum. Antes deles, ninguém tinha usado dizer que ER é igual a EPR. Na verdade, é uma hipótese, né? E é mais interessante a gente ver as descrições esquemáticas obtidas segundo essa suposição. Então, a gente vê aqui na figura A uma representação esquemática de uma ponte de Einstein-Rosen entre duas regiões distantes do mesmo espaço-tempo. E em B, uma representação de dois buracos negros distantes entre si, com os respectivos horizontes. Aqui uma ponte Einstein-Rosen, no mesmo espaço-tempo, é como se aqui houvesse uma junção, né,
entre a parte de cima e a parte de baixo, uma dobra. Mas é uma ponte de Einstein-Rosen entre dois buracos negros afastados, né? Você, para chegar desse buraco negro a esse outro, você tem que percorrer uma distância muito grande, ao passo que, através da ponte de Einstein-Rosen, é quase imediato. E aqui dois buracos negros representados separadamente. Já nessa outra figura, é uma descrição esquemática de um padrão de emaranhamento de um buraco negro com a radiação de Hawking, através de uma ponte de Einstein-Rosen com muitos caminhos de saída. Então, aqui tem um buraco negro que irradia partículas atômicas, subatômicas ou antipartículas, segundo a radiação de Hawking, que o Hawking descobriu em 1974. E o que o Monaciano e o Susskind dizem é que essas partículas que saem do buraco negro saem através de pontes de Einstein-Rosen e vão sair em outros pontos do mesmo espaço-tempo. Havia outras hipóteses. E vamos agora entrar ou retornar a uma coisa que a gente já falou, mas não explicou direito. Os estados de Bell. Os estados de Bell, ou pares de Bell, ou ainda pares EPR, são estados quânticos específicos de 2 qubits, que representam os exemplos mais simples e maximais de emaranhamento quântico. Maximal no sentido que é o emaranhamento máximo que se pode obter. É a violação máxima da desigualdade de Bell. Conceitualmente, os estados de Bell pertencem à área de estudos da ciência da informação quântica. É por isso que estão aqui, sendo apresentados nesse texto. Os estados de Bell são uma forma de vetores de base emaranhados e normalizados. Evidentemente, a normalização é usual, né? O emaranhamento é um resultado de superposição que independe da base, claro. E os estados de Bell podem ser generalizados para representar estados quânticos específicos de sistemas com muitos qubits, não apenas sistemas quânticos bipartites, mas multipartites, com 3 ou mais subsistemas. O entendimento dos estados de Bell é essencial à análise da comunicação quântica. Aqui eu falo rapidamente uma coisa que a gente vai ver depois, como a codificação superdensa. E do teletransporte quântico, né? Que gerou uma série de artigos mal explicados e mal entendidos. Mas há um teorema, que é baseado exatamente na relatividade. O teorema da não comunicação proíbe que esse comportamento de transmitir informação mais rápido do que a luz, uma vez que um subsistema A necessita comunicar informações ao subsistema B, mas nunca com sinais que violem a velocidade da luz, que ultrapassem a velocidade da luz. O que vem a ser explicitamente esses estados de Bell. Eles correspondem a 4 estados quânticos específicos de 2 qubits, maximalmente emaranhados, que se acham em superposição e são uma combinação linear dos 2 estados, 0 e 1. Esse emaranhamento pode ser descrito de acordo com aquela, digamos assim, aquela idealização, né, da comunicação entre Alice e Bob. Mas é mais fácil a gente mostrar diretamente o que vem a ser esses 4 estados específicos de 2 qubits. Aquele valor maximal
eles vêm diretamente da desigualdade de Bell, teorema de Bell. Depois do Bell demonstrar o seu teorema, em 64, em 69, esses quatro físicos aqui, o Clauser, Horn, Shimoni e Holt, publicaram um trabalho onde propõe um experimento para testar o teorema de Bell. Essa proposta ficou conhecida como CH, SH, que são as iniciais, sobrenomes, né? Então, eles mostram que certa medida de correlação não pode exceder o valor 2 quando se assume que a física respeita as restrições de uma teoria local de variáveis ocultas, ou seja, uma representação clássica. Mas certos sistemas permitidos pela mecânica quântica podem assumir valores tão grandes quanto 2 raiz de 2. Esse é o valor máximo, né? Por isso que os estados de Bell são chamados de maximais. Então, esses 4 estados específicos de 2 qubits têm esse valor maximal de 2 raiz de 2, são chamados de estados de Bell. E são conhecidos como os 4 estados de Bell com 2 qubits maximalmente emaranhados. E formam, em consequência disso, uma base maximalmente emaranhada, conhecida como a base de Bell, do espaço de Hilbert quadridimensional de 2 qubits. Agora estamos num espaço de Hilbert com 4 dimensões. São esses os 4 estados de Bell. Φ mais, Φ menos, Si mais, Si menos. Agora vamos entrar de cabeça na computação quântica, ou melhor, nos circuitos quânticos. Como é que você pode criar estados de Bell? Você pode criar de várias maneiras, né? Esses estados emaranhados. Notem que são estados emaranhados, né? E tem correlações entre os estados 0 e 1 de forma máxima. Se 1 sobre a raiz de 2 é, evidentemente, constante de normalização desses estados. Bom, mas o método mais simples parte de uma base computacional como entrada e eu contém uma porta Hadamard, que a gente vai falar ainda sobre ela, e uma porta CNOT, ou Controlled Not. Então, não controlado. É uma porta quântica. Só explicando melhor, as portas são transformações unitárias, que a informação recebe, né? No caso, os qubits. No caso clássico, essas transformações unitárias são as transformações da lógica booleana. E ou not, né? And or not, e assim por diante. No caso quântico, o not não cabe, né? O not não tem utilidade porque ele não atua sobre qubits, ele atua sobre bits. A porta ou a transformação unitária que atua sobre qubits é o not controlado, é um CNOT. Então, essa é uma forma de se produzir, por exemplo, o primeiro estado, o Psi+, usando uma porta de Hadamard, que é uma porta quântica, uma porta que faz a superposição entre 2 estados quânticos, uma porta CNOT, não controlada. Esses símbolos, esses fios aqui são os fios análogos aos fios de um circuito eletrônico, né? A entrada é pela esquerda, sempre através de um estado 0, né? Um estado fundamental,
de informação. A porta Hadamard, ela faz a superposição quântica desses estados. E esse outro símbolo aqui é simplesmente a soma na base 2, ou adição módulo 2, que resulta aqui nesta estrutura, que é exatamente outra forma de representar aquela estrutura inicial ali, decimais. Então, esse circuito quântico recebe 2 qubits 00 e os transforma no primeiro estado de Bell, que é aquele ali. Explicitamente, a porta Hadamard. Hadamard é o nome de um matemático francês, Jacques Hadamard, que foi contemporâneo do Poincaré, mais novo que Poincaré, mas que obteve grandes resultados em matemática. Ele criou a transformação de Hadamard, na verdade, que, quando se fala em circuitos quânticos, a gente chama de porta Hadamard, mas é uma transformação unitária de superposição do estado. Não é uma transformação clássica, né? Porta Hadamard é uma transformação unitária essencialmente quântica. Essa porta Hadamard, ela transforma aquele qubit 00 em uma superposição de 0 mais 1 vezes 0 sobre a raiz de 2. Cheguei aqui nesse ponto com essa forma. Então, esse estado age como entrada de controle a porta CNOT. A porta CNOT inverte o alvo, né? Que é o segundo qubit, esse aqui. Quando o controle, que é o primeiro qubit, for igual a 1. Se for igual a 0, ele não faz nada. Assim, a porta CNOT transforma o segundo qubit desta forma. Para as 4 entradas básicas de 2 qubits, 00, 01, 10 e 11, esse circuito produz os 4 estados de Bell de acordo com esta equação aqui, onde o Y maiúsculo simboliza a negação do Y minúsculo. É uma representação algébrica, né, daquele circuito quântico. Então, vamos ver agora as propriedades do estado de Bell. Os resultados da medida de um qubit no estado de Bell é indeterminado. Mas após se medir o primeiro qubit na base 2, você pode garantir que o resultado da medida do segundo qubit vai ter o mesmo valor no caso dos estados de Bell simétricos, ou o valor oposto no caso dos estados de Bell antissimétricos. Simétricos são o φ mais e o ψ mais. Os ansimétricos são o φ menos e ψ menos. Isso indica que as medidas resultantes são correlacionadas. O John Bell foi o primeiro a mostrar, não assim com essa lógica, né? Ele fez uma dedução bastante mais elaborada, bastante mais técnica, né? Mas foi o primeiro a provar que as correlações de medidas no estado de Bell são mais fortes do que seria possível existir em sistemas clássicos. É aquela relação entre o 2 e o 2 raiz de 2 que a gente acabou de ver. Isso sugere que a mecânica quântica permite um processamento de informação além do que é possível com a mecânica clássica. Além disso, os estados de Bell formam uma base ortonormal. Faço ver usando aquelas definições do φ mais, φ menos, ψ mais, ψ menos. E podem, portanto, ser definidos através de uma medida adequadamente escolhida. E como esses estados de Bell são, por natureza, estados emaranhados, é possível se obter informação sobre todo o sistema através da informação sobre cada subsistema individual.
Por exemplo, o estado de Bell é um estado puro, mas a matriz de densidade reduzida do primeiro qubit é um estado misturado, o que implica que nem toda a informação sobre esse primeiro qubit é conhecida. Isso é uma afirmação muito sutil, né? Mas que é fácil de ser verificado na força bruta, né? Usando essas definições aqui. Encontrando a matriz de densidade, né? Do primeiro estado, a gente chega a essa conclusão. E como é que se mede um estado de Bell? A medida de Bell é um conceito na ciência da informação quântica. Trata-se da medida quântica conjunta de dois qubits que determinam em qual dos 4 estados de Bell eles se encontram. Aqui vem a descrição de como você separa, né? Como você identifica, né? Em qual dos estados de Bell a medida foi feita. E aqui começam a aparecer os primeiros elementos, né? As primeiras regras, melhor dizendo, do que é uma medida quântica. Uma medida quântica obedece a 2 princípios básicos. O primeiro é o princípio da medida postergada, que afirma que toda medida pode ser deslocada ao final do circuito. Você não precisa fazer uma medida no meio do circuito. No início não tem sentido, né? Mas, em vez de fazer no meio, você faz no final. O segundo princípio é da medida implícita, que quer dizer que, ao final do circuito quântico, qualquer medida pode ser atribuída a quaisquer 2 dos circuitos sem um terminador. Aí vem aplicações das medidas de estado de Bell. A medida do estado de Bell é um passo crucial no teletransporte quântico. O resultado da medida de um estado de Bell é usado por um co-conspirador, digamos assim, para reconstruir o estado normal. No caso aqui, o Bob, né? Para reconstruir o estado normal de uma partícula teletransportada a partir de uma metade de um par emaranhado, um canal quântico, que é compartilhado previamente entre os 2 estados finais. Aqui vem a descrição em detalhe dessas medidas de Bell. São muito técnicas também, não vale a pena a gente se demorar muito nelas, né? Mas são importantes. Mas o que importa agora é o seguinte, é que toda essa elaboração teórica, desde o Teorema de Bell, 1964, depois através da proposta do experimento de 1969, CHSH, é que, olha, o intervalo de tempo, né? A proposta do experimento foi em 69, mas só em 81 é que o Alan Aspect, um físico suíço, ousou construir um experimento. Era um experimento de uma dificuldade assombrosa, né? Porque lida com espelhos e detectores, polarizadores, mas os espelhos, para evitar que haja alguma transmissão de informação, de alguma forma, eles têm que se movimentar mais rapidamente do que o sinal luminoso, o laser, né, na verdade, é o sinal luminoso usado, atinge os detectores. Então, ele foi obrigado a criar um mecanismo capaz de fazer isso nas dimensões de um laboratório, né?
a gente pode imaginar a dificuldade de construir um aparato desse tipo. Mas o diagrama é simples, né? Uma fonte emite fótons em sentidos opostos, encontram polarizadores com dois canais. Um polariza positivamente, né? E o outro negativamente. Após isso, eles atingem detectores da polarização positiva e da negativa, em ambos os feixes de fótons. Isso tudo é contabilizado em um monitor de eventos simultâneos, que detecta essas, conta e detecta essas polarizações simultâneas, né? E o Aspect fez de forma a reproduzir esse aparato em 4 subexperimentos com ângulos diferentes. Aqueles ângulos são reguláveis, né? Ângulo AB, a linha B', e escolhidos como 0 graus, 45 graus, 22,5 e 67,5. Que são aqueles em que, teoricamente, a violação da desigualdade de B é a máxima, né? Aquele 2 raiz de 2 famoso. E para cada valor de A e B, são contadas as quantidades de coincidências em cada categoria do conjunto. N mais mais, N menos menos, N mais menos, N menos mais. A estimativa, então, a estatística, né, de simultaneidade desses eventos é dada por essa expressão. Se esse resultado for menor ou igual a 2, o experimento está coerente com a desigualdade de Bell. Mas se for maior do que 2, viola. A desigualdade está de acordo com as predições da mecânica quântica. E, ipso facto, todas as teorias de variáveis ocultas podem ser descartadas. E o experimento de Aspect encontrou um máximo de 2 raiz de 2, que é um máximo já previsto em 69, no experimento teórico CHSH. Então, foi experimentalmente comprovada a violação da desigualdade de Bell como sendo uma medida de emaranhamento quântico. E as correlações entre os pares de Bell? Elas podem ser entendidas quando se define bases 0 e 1 e bases mais menos. Então, as correlações psimais podem ser entendidas medindo ambos os qubits na mesma base e observando-se os resultados perfeitamente anticorrelacionados na base mais menos. Isso está esquematicamente representado aqui nessa figurinha. E chegamos à codificação superdensa, né, que a gente falou, eu passei batido, mas é uma coisa simples. A codificação superdensa permite que 2 indivíduos comuniquem 2 bits clássicos de informação, enviando apenas 1 qubit. Mas essa codificação superdensa está intimamente relacionada aos estados emaranhados de 2 estados de Bell em um sistema de 2 qubits. Um exemplo, mais uma vez, de Alice e Bob, muito afastados entre si, e cada um com 1 qubit do sistema anteriormente emaranhado.
A Alice está tentando comunicar 2 bits de informação clássica, uma das 4 sequências de 2 bits, 00, 01, 010 ou 11. Se ela escolher enviar a mensagem 01, ela aplicaria o flip de fase Z, que a gente vai ver que é uma porta, né? Uma porta quântica, que faz parte da teoria de correção quântica de erros. A gente vai falar nisso mais tarde. Ela aplica esse flip de fase, a inversão de fase, né? Ao qubit. Simplesmente mudar o sinal de mais para menos na relação. Se ela quiser enviar um 0, aplica uma porta CNOT para enviar um 1. Aí bastaria aplicar uma outra porta, Y, ao seu qubit. O Y aqui é uma porta de Pauli, né? O I é o imaginário. E para enviar 00, ela não altera o seu qubit, simplesmente. Aí você realiza todas essas transformações de portas quânticas localmente, transformando o estado inicial emaranhado, Si, em um dos estados de Bell. Então, ela faria isso aqui. Essas são as transformações unitárias, né, que ela aplicaria aos seus bits. A identidade é o 00. Então, não existe alteração nenhuma. O qubit 01 corresponde à aplicação da matriz de Pauli Z, que corresponde ao estado de Bell φ-. O estado 10 corresponde à aplicação da transformação unitária da matriz de Pauli SX, que vai corresponder ao estado Si+. Finalmente, o estado 11 corresponde à transformação menos I vezes a matriz de Pauli do estado de spin Y, da componente Y do spin, que vai resultar no estado Si-. Depois que ela faz essas transformações, ela envia o qubit ao Bob. Aí o Bob faz a medida do estado de Bell, projetando o estado emaranhado sobre um dos 4 vetores de base, com 2 bits. Um deles forçosamente vai coincidir com a mensagem original de 2 bits que a Alice estava tentando transmitir. É uma forma de compactar a comunicação usando bits clássicos, mas, ao mesmo tempo, portas quânticas. Na verdade, é uma transmissão, é uma comunicação mista, né? Clássica e quântica. E, finalmente, o teletransporte quântico. Não é o que se trata na Star Trek, né? Onde as pessoas são teletransportadas, né? Não é uma invenção do Dr. Spock. O teletransporte quântico é a transferência à distância de um estado quântico. O estado quântico corresponde a números quânticos. Então, o que é transmitido, na verdade, não é uma partícula, não é um estado em si, são as suas propriedades quânticas. Esse transporte é facilitado quando você tem um emaranhamento entre o emissor Alice e o receptor Bob desse estado quântico. E esse processo se tornou um tópico de pesquisa fundamental para a comunicação e computação quânticas, evidentemente fomentado pela série da televisão, né? Pela ficção científica. Recentemente foram testadas suas aplicações em transferência de informação por fibras ópticas. Você pode definir simplesmente esse processo
de teletransporte quântico da seguinte forma. Alice e Bob compartilham um par EPR, um par de Bell, e cada um fica com um qubit antes de se separarem. Veja que o par já está emaranhado, né? E o que a gente falou. O emaranhamento só é possível quando você faz qubits interagirem entre si. Então, eles já interagiram aqui. O par EPR, o par de Bell já está emaranhado. Cada um fica com seu qubit e se separam. Aí, Alice deve enviar um qubit de informação a Bob, mas ela mesma não sabe o estado desse qubit. Porque só pode enviar informação clássica. Só pode enviar bits ao Bob, não pode enviar qubits. Então, como é que se descreve esse processo? Alice envia os seus qubits através de uma porta quântica CNOT. Né? É o que está aqui descrito. Depois, Alice envia o primeiro qubit através de uma porta Hadamard, que é essa porta simbolizada por um H. Agora, Alice mede os seus qubits. Né? Ela mede os seus qubits, esse símbolo aqui indica uma medição, e ela vai obter um dentre os 4 resultados. Dos estados de Bell, e envia esta informação que ela obteve ao Bob. Essa informação ela envia classicamente. Depois dos resultados das medições de Alice, o Bob aí vai realizar uma das 4 operações sobre a sua metade do par EPR e recupera o estado quântico original. É o que está representado aqui por essa aplicação dessas portas quânticas Z e X, que são as portas quânticas correspondentes às componentes de spin Z e X de Paulo, as matrizes de Paulo. E o Bob vai obter o estado quântico original, o psi. É uma, digamos assim, explicação um pouco esotérica, né? Porque a coisa é bem mais elaborada, mas é apenas para a gente entender que o teletransporte, na verdade, envia resultados de estados quânticos e não partículas. Né? E tudo sem violar a transmissão de informação abaixo da velocidade da luz. As informações são clássicas. As medições são quânticas, mas o transporte, a comunicação é clássica. Esse misto de clássico e quântico a gente vai encontrar não só nesses circuitos quânticos, né? É claro que os circuitos quânticos são puros, né? São apenas quânticos, mas que quando você faz um algoritmo, na prática, né, você precisa acoplar esses circuitos quânticos a algoritmos clássicos, como a gente vai ver mais à frente, em particular quando apresentar o algoritmo de Shor, de Peter Shor, de fatoração de números em seus fatores primos. É um algoritmo misto. Ele tem uma parte clássica inicial, tem uma parte quântica final. E aqui a gente vai ficar, que o assunto agora vai ficar um pouco mais, digamos assim, rico, né? Vai ficar menos árido, mais rico. A gente vai começar a falar de criptografia, em especial vai falar da relação entre emaranhamento e
a constituição do próprio espaço-tempo. Aqui que a gente vai ver por que foi necessário a gente falar sobre a dualidade ADS-CFT. E daqui para frente ela vai ser usada mais de uma vez, porque matematicamente os resultados são mais simples do que os resultados reais. Sempre que você usa o modelo de brinquedo, o toy model, é com essa visão. Né? Você está criando um universo paralelo, um universo fictício, né? Mas que pode te ajudar a dar uma visão do universo real. Pode contribuir a uma visão do seu universo real. Tá? Então, vamos ficar por aqui. E na próxima aula a gente retoma a partir da criptografia quântica.